de bem, né, gente? Que assim seja. Eu gosto dessa frase, pessoa de bem. Um dia a gente chega lá, né? Chega. Com certeza. Então vamos começar, né? Então, tarefa do missionário Allan Kardec. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo depois da Revolução Americana, né? A Revolução da América, Independência Americana, que a gente já viu. Nós tivemos aí a grande revolução no campo da renovação, né? Da igreja, os laboratórios tendo uma influência mais por si mesmo, não com a pressão da igreja. Então a gente está vendo aqui uma mudança enorme, né? Com todos esses inventos, tudo o que aconteceu, né? Todos esses apoios da espiritualidade, foi uma chuva torrencial de revelações e veio num tempo para mudar, né? De mudança. Então já estava no tempo de surgir outras mudanças, né? Aí, no caso, seria a revelação espírita. Então, tudo estava pronto, o cenário para a doutrina espírita chegar. É importante saber que depois de certos momentos importantes da sociedade. Então, Revolução Americana, a Europa ainda com seus problemas, mas aí com todos esses enxames de revelações, deu um canteiro muito positivo para o Allan Kardec revelar a doutrina espírita. Então, a tarefa do missionário. Vamos lá, quem faz a leitura, começa aí, quem toma a frente. Pode ler, Leila. Você vai ler? Você está sem áudio. Posso ler sim, deixa eu entrar aqui. Já entrei, já. Eita ferro. A tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos, desculpa, provocando os mais largos movimentos de opinião. Fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O orbe, com suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, e conduzindo os corações ao Evangelho suave do cristianismo. Bom, tarefa de Kardec, difícil e complexa. É o que Emmanuel coloca em síntese, né? Difícil e complexa. Por que era complexa?
Ele ia reorganizar o edifício da crença, né? O que foi feito o cristianismo original, Mas né? ela não ia ser, a doutrina espírita não ia ser uma doutrina independente das outras? Ou ela influenciou nas demais? A tarefa dela é unir as crenças, né? Não é bem as crenças, do pensamento, né? A essência do cristianismo para todas as religiões, né? Mas influenciou, o espiritismo influenciou na composição das religiões da época, até hoje, ela influencia na mudança da outra crença. Vocês acham que o espiritismo tem influenciado a concorrência, vamos dizer assim, né? Ah, hoje, atual, agora, a gente já vê, né? Já vejo muito, converso, até na minha família, com muitos evangélicos, fora dela também, que acreditam em reencarnação, em outra vida, né? Não vou nem falar em reencarnação, não, porque vai voltar aqui. Isso aí não são todos, né? A maioria não, mas que não morreu, acabou. Morreu, acabou, não. Então, na Mas você está imortalidade da falando do alma. adepto. Você está falando do adepto, né? Ah, tá. A A- doutrina em si, cada um em si. mas é importante a sua resposta, porque é aí que o espiritismo vai entrar efetivamente, né, na mente das pessoas, e não preocupado em modificar qualquer religião. Mas a minha pergunta é como, assim, só para a gente perceber se a doutrina espírita influenciou em mudanças do catolicismo, por exemplo, do protestantismo. Isso influenciou, porque aqui cita Hydesville quando começa numa família evangélica, né? Então, é uma família presbiteriana. As irmãs Fox, elas não eram espíritas, né? Então, era uma família que era tradicional, da religião tradicional dos Estados Unidos. Quer dizer, tem um sentido ter nascido exatamente os primeiros focos dessas fagulhas, né? Seriam uma família não espírita, né? Uma família vigente de uma doutrina reconhecidamente. Já tinha passado aqui a aquela revolução, né, da religião, que seria ao surgimento do evangélico, né? E então, de certa forma, tinha um sentido isso aí, né? Ô, Daniel, é, mesmo dentro, né, das pessoas que já têm sua religião, tem lá seus dogmas, né? Eu tenho uma amiga muito querida, a gente não se encontra há muito tempo, que ela foi para a Europa. A gente era muito próxima e ela era evangélica. E quando nós nos conhecemos, eu já era espírita. Sempre nos respeitamos e tudo. E teve um período na vida dela que ela passou por muitas aflições mesmo, né? Ela teve um enfrentamento na vida que ela não estava preparada e sofreu muito. Aí ela chegava para mim e falava: Francisco, quando você for no centro, você pede por mim? A menina era fervorosamente evangélica. Aí eu falava Hum. assim: por que então que a gente não vai? E você, já que você quer que eu peça por você, por que que você não pede? Não, não tem problema você pedir lá na sua igreja e pedir cá, né? Vamos pedir para tudo quanto é canto. Ela, não, mas eu não acredito. Eu falei, mas se você não acredita, como é que você quer isso? Eu peço, não vai fazer sentido isso. E ela falava, não, mas eu confio muito em você. Eu falei, você não tem que confiar em mim. Tadinha, gente. Tão linda, adoro ela. Mas ela ficava tão em conflito que ela achava assim, não, mas eu acho que se você pedir vai dar certo. Eu falei, não é assim, você tem que entender outras coisas diante do que está acontecendo com Uhum. você, para você não sofrer tanto, né? Mas ela pedia, viu? Que eu pedisse para ela, nunca esqueço Ela disso. pedia a sua fé emprestada, viu, Pois Francisco? é, Leila, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu não consegui entender.
Eu tentava ver se ela conseguia compreender o que ela estava falando, porque eu não conseguia entender. Tadinho, tá lá, mas ela É, o fato, superou. o fato, o fato é que a doutrina influenciou assim na vida das pessoas, né? Não tinha espírita, né, gente? Não tinha nessa época, não existia espírita. Então, as pessoas surgiram seguidores de outras crenças e que vieram para o espiritismo, que indagaram, que realmente tinha um outro sentido. Então, esse processo ele foi natural, né? Surgiu um novo pensamento. Não é só de ateu, não veio gente só ateu. Ateu também se converteram, mas assim, porque teve uma boa resposta para o ateu. Mas hoje a gente encontra ateu que, que se viraram ateu, que eram espíritas, que não encontraram resposta do que eles queriam. Então, achou um pensamento ilusório. Agora, a influência maior foi exatamente nas massas, nas pessoas, né? Não diretamente na mudança de crença, mas eu acho que influenciou sim a mudança de conceitos. Tem muitas coisas aí. Quem veio da religião do catolicismo vai achar alguns momentos dentro da igreja que tem parece muito, né, com o que temos dentro do movimento espírita. E às vezes até o movimento espírita é uma herança da forma que se faz o movimento espírita, uma herança muito católica, né? A gente vê que tem uma parecença muito próxima, mas nos conceitos que, tanto é que a maior parte que vem para o espiritismo são católicos. Você tem é, protestantismo? Tem. Pessoas que vieram? Tem, muitos. E quando eles vêm bem afiado na Bíblia, né? Então, eles são questionadores dentro do Evangelho, Antigo Testamento, principalmente. Mas eu acho que teve uma influência muito forte nessa transformação, até mesmo das diretrizes religiosas, mas é mais em cima das massas mesmo, dos seguidores, dos adeptos, que fez com que as suas próprias crenças, a própria religião, tivesse alguma mudança, né? Questionamentos internos aconteciam e isso favoreceu um pouco o crescimento do espiritismo. Daniel, Oi. eu, eu vejo nessa colocação do Emmanuel aqui, que é de forma assim bem sucinta, o que que ele diz? Reorganizar o edifício desmoronado da crença. Eu vejo que aqui ele não está nem falando de cristianismo, ele está falando de muito antes do cristianismo. Porque veja bem, antes do cristianismo a gente teve os iniciados do Egito, teve Índia, budismo, Krishna, ou seja, foram todos missionários que passaram a mesma verdade, que são as verdades espirituais. Porque quando a gente fala do espiritismo, a gente se limita muito ao que o Kardec nos trouxe. Mas o que o Kardec nos trouxe? Foi assim, de forma bem organizada, as verdades que esses antecessores deles fizeram. Porque se você for olhar as mensagens aí, tanto do judaísmo, dos iniciados do Egito, dos gregos, da Índia, ou seja, apesar de terem trazido mensagens assim muito à frente do tempo da época deles, por isso que eles eram chamados de iniciados. Por quê? Eles falavam para um povo específico, ou seja, que seriam aqueles que tinham vindo de Capela, que já conheciam as verdades espirituais do planeta de onde eles vieram, com a intenção de que eles se adequassem e retornassem. Ou seja,
Então, eram falas das verdades espirituais para um povo, para um público específico. Então, o que eu vejo que o Emmanuel estava querendo dizer com isso aqui? O que o Kardec fez? Falou, ó, vamos pegar tudo isso que foi dito no passado para públicos específicos e organizar de forma bem simples para todos aqueles que são os mais, digamos assim, os mais endurecidos, para que eles tenham realmente esses conhecimentos que antes eram dos iniciados, isso se torne público e eles passem a ter uma oportunidade de forma bem simples de se organizar e aproveitar a oportunidade. Porque você vê que ele não fala de cristianismo. O que o Cristo fez? Ele pegou também essas mensagens que foram trazidas para nós pelos antecessores dele e falou muito de amor, ou seja, trouxe uma verdade já bem clara há 2000 anos para nós. A gente não entendeu o recado dele. Falou, então vamos mandar o Kardec com os espíritos, com o auxílio dos espíritos, para deixar isso escrito para que esses cabeças de bagre não tenham dúvida. Então, por isso que eu vejo que essa tarefa, o Emmanuel disse que era uma tarefa difícil e complexa, ou seja, era difícil porque tinha que passar uma mensagem muito, assim, de forma muito clara, para que os teimosos, os renitentes, os cabeça dura entenda e pratique. Mas que É para porque eles já era de conhecimento, ou seja, e realmente, o que o Kardec fez? Ele botou no papel, ou seja, em forma de pergunta, inclusive, de forma bem simples. Qualquer um hoje que tiver dúvida e quiser entender quais são as verdades, não é espiritismo, quais são as verdades que sempre foram trazidas para nós pelos esses missionários, está escrito ali. Então, hoje a gente não tem a desculpa mais. Antes eram os iniciados, ou seja, você trazia mensagem para um público específico, aqueles que eram os privilegiados. Hoje não, hoje está aí para quem quiser, em todas as línguas. Eu não sei se o Livro dos Espíritos já foi traduzido em todas as línguas, mas está disponível. Ou seja, todas as verdades que eram trazidas anteriormente está aí de forma bem clara hoje. qual que é por que o edifício estava desmoronado? Onde especificamente estava desmoronado? Eu acho que principalmente porque o que acontece? Aqueles que entenderam o recado dos egípcios, por exemplo, eles foram embora. Ou seja, quem entendeu a mensagem que os iniciados apresentaram, eles foram embora. Então, quem foi ficando? Só aqueles os mais teimosos, os mais renitentes, que, que não entenderam, ou às vezes entenderam e preferiram continuar fazendo as bobagens. Então, aí a gente conseguiu realmente destruir o edifício, apesar de ter sido sempre em verdades espirituais, porque eles nunca trouxeram mensagens com bases materiais. E aí a gente sempre insistindo na matéria, na matéria, na matéria. E eles não, as verdades são espirituais, não são materiais. E aí, como aqueles que conseguiram sucesso foram embora, é lógico, alguns optaram para ficar, para nos auxiliar, mas aqueles que foram embora, você pode ver que no Egito, o Egito hoje é um país insignificante. Isso significa que aqueles que tinham condições de fazer a diferença, fizeram a diferença e foram embora. Falaram, vamos deixar os cabeça dura continuar brigando aí para ver se eles aprendem. E aí, em O 1857, Egito, o Egito ficou só na fotografia hoje, né? não. Agora, porque Por quê? Porque os grandes foram embora. é, porque E hoje é aí o uma edifício sociedade desmoronou comum mesmo. e tem lá uma arquitetura, tem o quê? Um lugar concebido anteriormente por aqueles, né? Agora, o edifício desmoronado é porque saiu do eixo
da base Jesus. Então a igreja, por exemplo, ela tinha deixado de lado o Cristo. Não, mas ela nunca Então, entrou, hein, Daniel? Mas ela nunca entrou nos eixos. Desde o início, a gente teve os primeiros cristãos, foram exemplos, serviram de exemplo, se transformaram em mártires e foram embora também. Ficaram aqueles que ficaram como missionários. Por quê? Porque não adianta você deixar um bezerro encarnado, que ele vai fazer o papel dele e quem está do lado, pouca gente às vezes vai aprender. Então, por isso, esses caras, quando eles crescem, falam: não, eu acho que se eu for para um outro local, eu tenho condição de ajudar mais. Ou seja, é por quê? Porque quem tem que resolver o problema é quem criou o problema. E a gente foi cada vez mais só desmoronando esse edifício, ao invés da gente construir, porque, na verdade, se você observar, quando é que o cristianismo realmente foi, o edifício do cristianismo foi construído? Você teve o exemplo dos grandes mártires, foram exemplos, mas o povão mesmo, tipo nós assim, continua fazendo as bobagens que a gente sempre gostou de fazer. Ou seja, a gente sim, não mas eu falo construiu. assim, havia um interesse de ser o Cristo a estrutura desse edifício. Havia um interesse por parte daqueles, como diz você, foi embora, e os que ficaram não continuaram, mesmo com a insistência de ter enviado vários para tentar resgatar isso, Maomé, por exemplo, né, para tentar com o islamismo e fazer uma doutrina diferente para apoiar o cristianismo. Isso não aconteceu. Então, foram várias medidas tomadas que não aconteceu. Então, o edifício ele ficou realmente totalmente desmoronado. Então, sem o Cristo na base, sem o Cristo nas estruturas. E a igreja, ela teve oportunidades de estar fazendo esse edifício ficar de pé. Ela teve oportunidade, muitas oportunidades. Só que o orgulho, o egoísmo, a vaidade dos gestores, vamos dizer assim, daqueles que coordenam, como está no nosso movimento, a vaidade existe ali no meio, isso atrapalha tudo. A vaidade na condução. Então, esqueceu o Cristo, né? Por isso que desmoronou. Sem doutrina, sem Cristo, desmorona. Você pode até falar, não, lá na China não tem, né? O, não tem o Cristo como o eixo, mas tem sim nos conhecimentos, nas bases, você vai ver que tem os princípios que Jesus enviou anteriormente para consolidar um pensamento que ia florescer de outra forma. Então, existe o Cristo por Verdades outro caminho. espirituais, que são as verdades As espirituais que todos verdades, os professores trouxeram. todo mundo tem acesso a elas. Agora, o Espiritismo ele coordena, né? Ele facilita. Vamos dizer que o Espiritismo é um facilitador para a doutrina do amor, que é do Cristo, esteja mais bem orientada através dos esclarecimentos, através das informações, né? Das conexões entre os mundos. Essas informações são importantes para que se consolide um pensamento. Então, a doutrina espírita é a única que trouxe isso informativamente. Né? Eu diria que a doutrina espírita, ela é digamos assim, uma cartilha para todos os cabeça dura. Eu acho que Cristo ele deve ter chegado à conclusão, falou, ó, esse povo, esse Daniel, esse Amaro, eles são cabeça dura demais. Então, vamos mandar para ele uma cartilhazinha bem clara para não ter dúvida. Eu vejo dessa forma, porque a coisa é tão clara assim, é tão mastigada, para mim que sou preguiçoso, por exemplo, é você tomar sopa num canudinho. Ou seja, se você quiser, a sopa está pronta, é só você pegar o canudinho. Por É isso, para quem trabalhadores da última hora, né? Por isso que é da última ué. hora, meu filho, estão ferrados. Se não entender agora. Então, Trabalhado da eu acho que última hora. eu acho que ele foi tão assim,
Falou, esses caras não tem jeito mesmo. Então, vou mandar a sopa prontinha para eles, só eles pegar o canudinho e tomar. Já estava no plano, já estava no plano. Espiritualidade faz isso sempre. Mas um fato aqui interessante, gente, é que como pode, né? A América, ela tinha dado um exemplo de democracia já, né? Que foi exemplo para a Europa, para o mundo inteiro de democracia, porque independência americana foi exatamente para ser um país mais democrático. E isso foi exportado para o mundo. Então ele faz uma comparação aqui que a América, da mesma forma que fez isso com a democracia, fez também com a fagulha das revelações espirituais, com as irmãs Fox, né? Então, Hydesville foi a faísca, né? Vamos dizer assim, a fagulha do negócio para o mundo ser despertado. Isso foi em 1800, antes do Kardec ter, lá uns 2 anos antes de Kardec começar verdadeiramente o seu trabalho. E o Kardec começou em 1850, né? Começa em 1850, depois de 7 anos ele tem o livro dos Espíritos. Assim, desde as curiosidades dele, né? Não estava pronto ainda como espírita. Em 1850 começou a ter o interesse por essas questões de mesas girantes. Isso estava virando moda. Isso tinha casas de diversões, né? Em Paris. E ele começou a questionar isso. Ele não dava nem muita importância, mas depois ele começou a ver uma certa frequência, aí que começou o Kardec se interessar, né? Agora, para o mundo, foi essa fagulha aí que teve da América. Por quê? Kardec ia começar a falar de um assunto, mas já tinha que ter notícias correndo sobre fatos de, de mediúnicos, né? Sobre as questões de fenômenos. E aí tinha mesa girante já acontecendo depois, iniciando numa família protestante. Aí vem e crianças, né? Meninas de 13, 14 anos. Então, não podia falar nada porque era menina nova, não tinha uma formação ainda de uma realidade plena para falar de assuntos tão elevados quanto vinha, né? De fenômenos tão diferentes. E Kardec vai usar depois, mais na frente, também jovens, né? Ele usou jovens para fazer revelações, médiums mais jovens. Mas por quê? O jovem ele pode ser médium? Aí vem o questionamento, né? Só para ilustrar aqui e abrir um leque dentro dessas histórias, né? Por que que não foi um armadura, um cientista? Por que que não caiu para médium uma pessoa de renome internacional e tinha que ser jovens, né? É onde está até pegando hoje, até hoje, o jovem, né? Fala, Leila, você ia falar. Para não dizerem que já tinham as suas ideias eram próprias da pessoa que tinha embuste, que tinha, né, uma coisa já preparada. Então, ninguém tinha como falar que aquelas duas crianças que aquilo era ideia delas. Não tinha como, né? Isso aí é uma verdade incontestável, classificando como fosse, porque você falou, eu não tinha pensado nisso, mas o protestantismo que vigorava na época, no meio da religião deles, elas talvez fossem tidas como enviadas do Bruxas. diabo, né? É, estavam possuídas. E a gente vê muito, muito isso nas igrejas evangélicas ainda, de tirar os espíritos do corpo como se eles fossem os diabos. Espírito para eles e diabo é a mesma coisa, capeta.
Então, E sem falar então, que eles estão mexendo com o espírito, né? Porque quando eles tentam tirar o espírito do corpo de alguém, é que esse corpo tem o espírito, né? É um negócio tão incoerente quando eu vejo isso. e aí, elas sendo jovens assim, ninguém podia falar, não, isso aí é a ideia dele, né? Do ser, ou do homem, ou da mulher, enfim. Porque já teriam uma experiência de vida com suas ideias, com suas crenças, então, acho que isso aí, para colocar mesmo à prova de qualquer dúvida, né? Agora, as interpretações aí são várias, mas sob esse aspecto não tinha como, né? Vocês acham importante um momento, a casa espírita, é, dar mais importância à mediunidade? Ou vocês acham que isso foi diminuído? A mediunidade tem o seu lugar, de fato, ainda no movimento? Ou isso tem que ser esquecido? Fala, não, nosso negócio é só usar o mecanismo. Será que a mediunidade ela pode ser um ingrediente importante até na juventude? O que vocês acham? Você gosta de polemizar, hein, Daniel? Você toca nos pontos, você quer mexer mesmo com a estrutura. Mas será que isso Ela tem tem seu ainda papel, né? valor? Eu acho que ela tem seu papel. O principal é a caridade, atender os espíritos em dificuldades, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Acho que o papel principal da mediunidade hoje, porque nesse momento aqui foi o despertar, Mas né? O a tendência espiritismo já foi hoje. muito como que é, fenomenológico. Então, Nossa, até Mas a saiu. tendência hoje é aumentar a mediunidade ou é diminuir a mediunidade? Então, sabe o Você- que que eu estou pensando? Assim, realmente, no começo precisou dos eventos e estava começando a divulgação, assim, também a comunicação, né? As pessoas sabendo umas das outras, do mundo inteiro. Então, Allan Kardec veio na hora certa para trazer isso. E precisou daquele teatro, entre aspas, né, gente? Da manifestação mesmo. Mas aí essa pergunta do Daniel é bem para a gente assim, refletir mesmo o papel do espiritismo hoje, porque ele veio para trazer esse intercâmbio do mundo espiritual, que somos espíritos e que a gente tem esse contato e tem essa relação íntima com o mundo espiritual. E aí o próprio espiritismo tratar a mediunidade de forma, às vezes, assim, muito restrita, muito, vamos dizer assim, para poucos, entre aspas, né? Tira os jovens, tira isso, tira não sei o quê. É uma forma de também tolir o espiritismo. Eu fico pensando, eu acho que a proposta é para trazer a crença, traz aqui no texto, né? É trazer de novo a crença. Qual que foi a grande crença? Que somos espíritos, que somos seres criados por Deus e que somos espíritos. Por isso que a Mara até falou que antes de Jesus, né? Porque Jesus veio nos falar sobre isso, nos trazer essa boa nova de novo, né? Mas a humanidade sempre teve um contato na história da humanidade com os céus, com o mundo espiritual, e o espiritismo veio para trazer isso de forma clara, mais sistematizada, mais assim, ó, no ABCD, né? Só entrar lá que a gente tem de forma mais didática também. E às vezes o espiritismo às vezes está de alguma forma elitizando isso, sabe? Esse mundo espiritual para alguns, não é para todos. Então, o que eu fiquei pensando a partir da pergunta do Daniel, se a gente está realmente tratando a questão espiritual de forma natural. Engessado. Se a gente, quando a gente devia estar sendo Uhum. tratado de forma mais natural. E a gente pode estar perdendo uma grande ferramenta Sim, para mobilizar
as pessoas no trabalho, integrar as pessoas no trabalho, Os porque jovens, né? E até você para distanciar, divulgar a doutrina espírita, até para esparramar mais a doutrina espírita. Se a gente não encara como uma coisa natural, por exemplo, psicografia ao público, né? A gente tentou até trazer aqui, começamos a trazer aquele médium lá do Pratinha, para Júlio, fazer. Começou em Uberlândia, o Júlio. Começou em Uberlândia, lá no União e Amor, né? Porque a gente trouxe ele, o pessoal não conhecia muito ele, né? Aí ele começou a fazer um trabalho ao público, foi bacana. Não sei quem aqui participou dessa reunião, foi bacana. Isso dá uma proximidade das pessoas do mundo espiritual, uma espiritualização maior das pessoas. Então, isso falta dentro da doutrina espírita. Está faltando isso, uma Você deu o espiritualização. exemplo dele, quando você falou, eu lembrei dele, e a Inês ainda falou o nome dele, doutor Júlio, né? Agora eu uso só os aplicativos, então eu estava conversando com uma mulher que falou para mim, parece que tinha 7 meses, 4 meses, não sei, que ela tinha perdido o filho morreu. E aí ela começou a falar para mim de espiritismo, ela me levou ao centro, o que eu tenho conversado sobre espiritismo, que as pessoas perguntam, porque me levam ao centro e me trazem, né? Lá no União e Amor, me perguntam como que é, às vezes, uns falam que acreditam, enfim. Aí ela foi me falar de um trabalho que deu muito conforto para ela, falou, não sou espírita, mas o que está me confortando e me segurando nessa crise, né, nessa fase agora da perda do filho, é, aí falou, o espiritismo, porque ela tinha ido, ou ele veio aqui, e não, acho que ela foi lá, porque ela até falou, o lugar. É o Júlio. Ele falou para mim, se você tiver oportunidade, não deixe de ir. Ele falou comigo, sabe? E eu já tinha ouvido falar, até aqui nesse grupo nosso mesmo, tentou-se, né? A Laura tentou reunir pessoas para levar para lá, na inauguração de não sei quantos anos da fundação deles lá, e não conseguiu reunir, né? Não conseguiu reunir. Eu sei que eu fui a primeira, eu falei, porque sozinha é difícil, né? Aí ela falou, ó, não, não, devolveu o dinheiro para todo mundo, porque para os que tinham pago, porque não deu um ônibus, nem um micro-ônibus não deu. Só tinha É dado uma van, aí conta. Kombi, né? Acho que deu É, van lá, mas aí não compensava, não cobria as despesas, enfim. as- E aí eu comecei agora com esse questionamento dele, né, do Daniel, eu já soube que ele vem aqui algumas vezes, muito raramente, em outros lugares, mas realmente isso aí seria muito importante até entre os jovens. E como foi um chamariz naquela época, para despertar a curiosidade das pessoas, e as pessoas iam pela curiosidade, aqui também hoje seria a mesma coisa, né? Imagina essa Hoje, acessibilidade ao eu jovem para te um falo, evento desse. e eu vou mais longe ainda, Leila. Hoje você não tem, às vezes, esse trabalho com médiums da casa, por exemplo, com pessoas da casa, porque não se fomentou a ideia de trabalhar nesse rumo, nesse rumo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Recentemente começou-se um trabalho no Centro Espírita Pensamento e Vida. Tem 3 médiums lá que estão fazendo psicografia, que vieram do preparo de grupos. Um já editou um livro. O cara é muito bom, o cara é sensacional. Inclusive, ele recebeu a primeira mensagem que eu vi do Jubens, né? Jubens que desencarnou, e o Roberto, que faziam as explanações, Roberto Cordeiro,
fazia explanação no União e Amor, todas as quartas-feiras do Livro dos Espíritos, que já desencarnou há muitos anos, também deu uma mensagem. Então, quer dizer, nós temos uma ligação mais próxima, assim, da espiritualidade. E isso aí vai ser crescente, porque a mediunidade ela vai abrir, ela não vai fechar. A tendência é as pessoas terem mais proximidade do mundo espiritual do que distanciamento. Então, eu noto que há um desinteresse muito forte, e só para deixar, como a Fábio colocou, em grupos fechados, muito fechados, e sem dar assim uma alavancagem no processo, isso tem realmente perdido um pouco muitos sentidos, né, dentro do próprio centro espírita. Então, eu acho que é um momento também da gente estar refletindo. Estou vendo aqui falando das irmãs Fox e tal, da revelação espírita, como nasceu o espiritismo. Então, nós temos que dar valorização a essa área, principalmente para os jovens. E Daniel, Pois, Fala, Ana Carolina, pois experiência. é, eu já ia falando, deixa a Ana Carolina falar que ela é um exemplo vivo disso, né? Aham, aham. Então, não sou exemplo de nada, não, Leila. Não, você Mas, saiu enfim, da casa do União e Amor por conta da manifestação é, da mediunidade, porque estava sim, intolerável para você, estava atrapalhando a sua vida todinha, porque você não tinha oportunidade. sim. Inclusive, na pandemia, eu procurei um tratamento de desobsessão no outro centro espírita, porque o do União e Amor não estava conseguindo me ajudar, não estava sendo atendida. E aí eu procurei um outro tratamento, assim, diferente, né? Não digo melhor, não, mas diferente. Então foi muito eficaz, porque, assim, eu senti que deu uma limpada aqui em casa. Apesar de eu fazer o culto do Evangelho no Lar desde que eu mudei para cá, gente, quem tem mediunidade não tem sossego. Então, assim, tava muito pesado, muito difícil. E eu tinha acabado de ganhar neném, então juntou muita coisa. E aí fui, né, nesse outro centro. É, Em 4 semanas de tratamento, eu senti uma mudança fantástica, sim, sensacional, que eu nunca tinha percebido na minha casa, assim, inclusive até assim na minha forma de pensar mesmo, sabe? E não tô falando mal do União e Amor, não, gente. Nossa, não me entenda errado de forma alguma. Mas é porque chegou num ponto que não estava me atendendo porque eu precisava de outro caminho. Eu não precisava só do estudo, eu precisava do trabalho também. E aí eu desenvolvi, chama Síndrome do Desfiladeiro Torácico. O que é isso? É, é uma. Aqui, assim, ó, essa parte aqui da clavícula, ela é estreita. E aí, como eu enchei muito na gravidez, começou a pressionar esse feixe de nervos, de tendões, de veias que passa aqui dentro da clavícula e segue para os braços. Então, nisso, eu perdi o movimento dos dois braços. Então, assim, minhas mãos fechavam, eu só conseguia dormir se fosse com as mãos assim, ó, parecendo uma múmia. Assim, ó. Deixa eu pôr o celular aqui. Assim, ó, com as mãos assim, cruzadas, assim. Eu só dormia desse jeito e sentada. Então, eu fiquei meses desse jeito. Foi difícil, porque você perdeu o movimento dos braços, não é fácil. E aí, depois, quando eu comecei lá no Obreiros, eu tremia muito os braços e as mãos, né? Perdi o movimento ainda, mas não da mesma forma. E eu tremia muito os braços e as mãos e tremia demais, assim. Igual no filme do Divaldo, quando o Divaldo começa a tremer para psicografar, aí foi quando um outro médium que estava trabalhando conosco lá no Obreiros falou para mim, falou, você é médium de psicografia. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né, das psicografias. E desde Experimentações. trabalho não, né? Os testes, né? Fazer o treinamento, né? Eu brinco que eu sou estagiária. E aí eu comecei, de repente eu estava psicografando com a mão esquerda. Eu sou destra, eu não sei fazer nada com a esquerda. Então, assim,
foi, né? A gente foi testando, foi vendo o que caía e tudo. E aí hoje assim, tá saindo umas mensagens mais legais, né? Mais interessantes, de espíritos mais, com um pouco mais de conhecimento. Mas eu tive que parar por conta da gravidez, porque eu dou muita energia. Então eu não tô dando passe por conta da doação de energia, não tô psicografando temporariamente, né? Você E está não tô. psicografando uma criança. Você está psicografando uma criança. Aí eu brinco que eu tô aposentada temporária por. Como é que fala? Não, Aposentada você por. não está aposentado. Gente, Afastada. Você tô está. aposentada, aquela aposentadoria Não, temporária de você invalidez. está trabalhando nos efeitos físicos. Está trabalhando na composição de um efeito físico de um corpo novo. É, e aí, o que que eu estou fazendo? Eu desdobro também, não me consome tanto, aí eu faço os desdobramentos e ajudo lá na orientação, na doutrinação dos espíritos. E agora eu percebo que está começando a abrir a vidência, né? Eu já vi algumas coisas quando os espíritos autorizavam, mas agora eu estou vendo um pouco mais. Então, assim, tudo isso tá É agregar. agregando, né? E eu Eu, vejo que foi falta, assim, de oportunidade, porque eu sempre pedi para trabalhar, sabe? Eu pedi para várias pessoas, eu não vou citar nomes, porque vai gravar, tá gravando. nem precisa, eu entendo disso porque eu passo por isso também. Mas eu queria só fazer um comentário. Ana, desculpa, assim, você estava falando e me despertou uma situação que está acontecendo aqui, que só eu estou percebendo e não falei para ninguém. A minha neta Clarice, não sei se todas conhecem aqui, é a minha neta mais velha. A Clarice tem 14 anos. E ela não conheceu o pai da Rebeca, né, meu marido. Faleceu antes dela nascer. E a coisa mais interessante que eu tem a Clarice e a Cecília, né? A Clarice é o Fanuel. Eu nunca vi ninguém parecer tanto com uma outra pessoa como ela parece com esse vô dela que ela nunca viu. Mas eu não estou falando só da aparência física. Fisicamente ela parece também. Mas tudo bem, isso é genética. É conduta. Uma das coisas assim que sempre me deixou muito intrigada, eu falei, gente, será que a gente herda isso geneticamente? O jeito de ser, né? Inclusive a intelectualidade dela, é muito dele, né? Gente, eu sou filósofa, eu gosto de falar isso porque quem fez filosofia sabe o tanto de livro que tem que ler. A Clarice tem 14 anos, ela já leu mais livro do que eu. Ela leu os livros todos da minha estante. Eu falei, gente, como é que você. E aí eu comecei a falar, gente, essa menina está lendo, ela não está entendendo o que ela está fazendo. E eu comecei a fazer questionamento nos livros que eu conhecia, e ela discutia isso. Mas o que eu queria falar era outra coisa. Um dia a gente estava no pátio do prédio que ela morava com os pais. E ela estava brincando a criança, ela devia ter, hoje ela tem 14, ela devia ter uns 8 ou 9, ela devia ser da idade da Cecília hoje. E ela falava assim, vó, é engraçado, aquele moço está sentado ali, ele fica olhando para a gente, mas ele não sai do lugar. E só tinha criança no pátio, eu estava com ela. E aí eu falava com ela assim, que moço, minha filha? Na hora eu não entendi. Ela falou, vó, aquele moço que está sentado ali naquele banco. Que eu olhei, eu não vi moço nenhum, né? Mas na hora eu me atentei, eu falei assim, como é que é esse moço? Ele falou, ele é assim. Aí ela descreveu o Fanuel. Ela descreveu o Fanuel. Daí tudo bem. E aí eu falei assim, deixa, às vezes é alguém. Aí eu, na hora eu entendi e falei assim, não, às vezes é alguém que está acompanhando alguma criança, meu amor. Ela falou, mas por que que ele não sai do lugar? Aí eu peguei, tirei a atenção dela e a gente foi fazer outra coisa, depois ela esqueceu. Mas o que me chama a atenção hoje, ela continua assim, agora ela está namorando, então ela já não está lendo tanto, ela está mais empolgada com o namorinho dela, tudo. Mas o que me chamou mais a atenção dela foi um dia que eu peguei o caderno dela. Gente, eu tomei um susto. A letra dela é igualzinho à letra do Fanuel. Igual. Eu fiquei tão assustada que eu fui procurar alguma coisa que ele tinha escrito. Eu falei, gente, isso não é possível, eu devo estar delirando. Igualzinho, gente. Os contornos do E, da forma como ele fazia o E, o A, as minúcias da letra dela, é igual a dele. E eu lembro que uma vez no tratamento espiritual que eu fiz, ela fez, as crianças fizeram,
Me parece que o Fanuel se manifestou no centro, na mesa mediúnica, porque isso que me falou foi o André. E pediram, falou que ele ficava muito perto das crianças e que isso estava perturbando. Eu fiz tratamento até mesmo porque elas não estavam legais, né? Elas estavam emocionalmente, não estavam bem. E pediu para ele se afastar. E aí ele falou que não estava fazendo mal, que ele não podia se afastar, porque ele não acreditava que o amor fizesse mal a alguém. E que ele não teve oportunidade de conviver com elas encarnado, então ele queria acompanhá-la de perto. E isso que me falou foi o André, num tratamento espiritual que eu fiz lá. Aí depois ele não me falou o que que aconteceu mais, não, que eles estão que conversavam com ele lá para ver se ele se afastava, que a energia, ele falou, a energia é diferente, você vai estar perturbando. Se você as ama, fica de longe, não traz a energia para perto delas, né? Mas é interessante essa história que da Clarice ter a letra igual à letra dele. É igual. Parece que é ele que está escrevendo. Ele era compositor, né? Então ele escrevia muito à mão. E aí eu fico vendo, falei, gente, não é possível. Aí eu parei de pensar nisso, não falo para ninguém mais, deixa quieto. Eu não entendi isso, sabe? Realmente eu não Se for entendo. Não sei se explicar isso, vai longe, né? Então, não entendo. Eles aprenderam a escrever com a mesma professora no plano é, espiritual. Acho que foi, viu? mas a gente evolui também em Mas grupos, né? isso Grupos afins, exatamente. Porque a você tem escrita tem a a ver com mesma os escola. tendões, né? Tem que haver com os movimentos muito íntimos, né? De cada composição física da pessoa. Isso é que eu achei estranho. O Amado ia falar também, né, Amado? Eu penso um pouco diferente, porque eu não vejo, não escuto, não arrepio absolutamente nada, graças a Deus. Não sinto a menor necessidade, igual, por exemplo, quando o Júlio veio aqui, mas eu nem curiosidade eu tenho. Então, como eu vim da Igreja Católica e como eu não precisei de fenômenos para me tornar espírita, então, eu realmente eu não sinto a necessidade nenhuma. Por exemplo, suponhamos que o Chico tivesse vivo e ele viesse aqui para psicografar, não tem a menor curiosidade de ir lá para, de repente, receber uma mensagem psicografada dele. Então, porque eu vejo que o nosso problema não é fenômeno, não é externo. Os nossos problemas são internos. Ou seja, a conversão, para quem precisa de um ato externo para se converter, ótimo. Mas o próprio Cristo mesmo falou: bem-aventurado aquele não sei como é que é o texto lá, não, é aquele que não precisa de ver para crer. Então, A bem-aventurança é grande, hein? Foi muita e bem-aventurança que ele falou ali. é o que nós precisamos fazer, porque aqueles que ainda precisam de fenômenos para se converterem, eles vão ver, mas qual que é o objetivo? Opa, existe a vida espiritual. Mas se ele ficar só nisso, não vai resolver a vida dele. Então, o importante é você acreditar que existe a vida espiritual e você trabalhar para conquistar essa vida espiritual de forma ainda enquanto encarnado. Eu vejo a Amado. coisa. Ô, Amaro, Não, mas eu acho que eu entendo o que você tenha falado, não é ficar preso nos fenômenos, na mediunidade extensiva, mas mediunidade todos nós temos, essa relação com o mundo espiritual todos nós temos. É nesse sentido que eu falo que a gente tem que. Tem a pergunta, né? Quanto que a gente sofre de influência do mundo espiritual? Muito mais do que a gente imagina. É o dia a dia da gente, sabe? Não precisa ter isso tão desenvolvido, mas se a gente tiver um pouco mais se a gente sintonizar com o mundo espiritual, não é trabalhar aqui moralmente só para depois a gente se conectar. A gente já está conectado com o mundo espiritual. Então é ter um pouco mais de abertura para isso, para esse Então, mundo mas é espiritual, né? exato, Sabe? Não Flávia, o mas é trabalho exatamente. intensivo. Então, mas é exatamente o que eu estou dizendo, ou seja, que o fenômeno ele é importante para quem precisa entender essa comunicação, mas ele não é necessário para quem
aceita que existe essa comunicação, esse intercâmbio, ou seja, que é o que importa, ou seja, é que esse intercâmbio seja útil para você Então, Sei, Amaro, fazer a vou contar só uma experiência rapidinha também, gente, com relação ao Júlio. Uma vez o Jonathan, sabe o Jonathan que o marido Ok. o Jonathan, e ele tá com um canal de divulgação, e muito tempo atrás ele ia num evento, eu nem lembro a cidade aqui perto, e ele queria gravar, e ele não tinha quem ia levá-lo, não ia poder, eu me dispus a ir com ele, levei ele de carro, o equipamento dele para ele gravar. E teve a psicografia do Júlio no final do evento. E eu tô lá no meio, ele ia psicografar para algumas, assim, que sugeria, então terminou, ele foi lá para frente, ficou lá, baixadinho, e eu lá no meio da coisa, comecei a conversar com ele. Conversei, foi um teste para mim, foi para mim. Ah, você podia falar sobre isso aqui. De repente ele estava abaixado assim, ele olhou assim, abaixa de novo. E eu falando, não, não quero carta para mim. E fui conversando. Tá. Aí, de repente, ele se, teve de sair dali e foi lá para o fundo, sabe? Foi lá para o fundo se preparar para depois voltar. Assim, eu não falei isso com ninguém, então, mas é isso. A gente foi uma experiência para mim. Falei assim, não, deixa eu ver se eu consigo ter esse contato espiritual. E, e, e é isso. A gente consegue se comunicar com os outros, sabe, por um pensamento, por um sentimento. A gente, às vezes, não de forma clara e explícita como a gente gostaria, tanto com os desencarnados, os entes queridos, que a gente ligue pelo amor, por energia, por sentimento. Então, isso de forma mais natural que eu acho que a doutrina espírita não está valorizando. Não é que não está valorizando, é, não está a divulgando, não era, está, Tá sabe? indo, Essa naturalidade que é a relação humana entre encarnados e desencarnados, entre um e o outro. Não estou falando só a especificamente era, de a era do trabalho de fenômeno já passou, Amaro. A era do fenômeno já passou. O que nós temos agora é a atividade mediúnica. A atividade mediúnica ela é muito importante na casa, é muito importante o envolvimento, sim. Por quê? Essa tal proximidade que nós devemos ter, que a Flávia colocou, com o mundo espiritual, essa sintonia e sincronia com o mundo espiritual. Não é uma questão nem mais de acreditar se eu preciso ver ou não, crer ou não. É uma questão de serviço mesmo, de prestação de serviço e de interatividade. A gente tem um mundo comum, carnal, e um mundo desencarnado, dos espíritos que são parte da nossa amizade, então nós nos aproximamos, isso é muito importante, é a possibilidade que tem com o Espiritismo fazer isso de forma pensada e organizada. Então essa proximidade eu vejo ela muito importante para todos nós, e não só como fenômeno. Mas tem uma coisa também que eu acho, sabe, Daniel, que o Amaro fala que ele não vê nada, não sente nada. Às vezes até passa por ele. É que como ele já está numa tão de natural com tudo que ele não percebe o que é que as informações ou o que ele está vendo do plano espiritual Ele e dorme daqui. todo dia, ué. Ele dorme todo dia. Porque isso acontece o tempo inteiro, ué. Para onde você vai quando você dorme? Ele Então, para morre onde a todo gente vai, dia, para onde a né? gente vai? Todo dia a gente está Ele lá, morre e renasce todos os dias, interativamente. Não, e né? até nos afazeres de casa, de repente, você passa por uma coisa, não enxerga a coisa, volta e enxerga de novo. Aí fala no seu cérebro que te deu um Né? Não, sinapse. mas quanto a Isso, isso, eu não tenho a menor dúvida dessa comunicação, só porque não é palpável exteriormente para mim, mas essa você não comunicação percebe, é é isso. Mas É todo pensa isso. no instante. todo. Você tem que pensar no todo, que isso é importante para um sistema de almas. Eu não preciso. Eu não preciso, tudo bem, eu creio, não preciso de confirmação. Mas eu admiro as comunicações, admiro as transferências de pensamento, a troca de ideias de pensamento do mundo Não, Moço, espiritual. desculpa.
Eu Então, não tenho dúvida que isso acontece a todo instante, mas eu não preciso de ficar arrepiando, de ficar vendo, é só isso. não, mas ninguém está falando para você arrepiar, não. Ninguém falou isso, não. A A gente nem questão é da arrepia, o trem importância acontece quando você vê o que da, aconteceu. a importância da proximidade com o mundo espiritual. Fala, Inês. A gente também tem que pensar que essas psicografias e cartas, como a do Júlio, são consoladoras, né? Isso. E isso é grandioso demais para quem Uhum. precisa, né, desse consolo. Então, nem é pelo fato de acreditar, eu vou lá para ver se eu acredito, nem é por isso, é pelo consolo que Não. traz, né? Então, isso é importante, isso é muito, O muito exemplo grande. dessa mulher, ela não vai virar espírita porque foi lá e se sentiu confortada. Ela vai seguir a vida dela da mesma forma, mas ela está confortada e consolada porque ela ficou muito mal, né? Ela nem trabalhava mais, Gente, só largou em a vida de saber que lado. Né? o ente querido da gente continua lúcido, né? Nos seus compromissos no plano espiritual, seja ele que sintonia que está. Isso é muito consolador. Porque para a E gente do, que perdeu um filho ou perdeu um neto, aí a gente não sabe essa dor, mas com certeza a gente gostaria de receber, né? Alguma E, coisa assim. e até e, mesmo para e os eu falo, filhos, né? Porque às vezes eles sentem necessidade de contar a história deles Isso. para a gente encarnado aqui. Não só a necessidade de cá para lá, mas a necessidade de lá para cá também, né? Uhum. Porque foi Com o que aconteceu certeza. quando eu parei de dar passe e de incorporar, eu fiquei só na psicografia, por conta da gravidez, né? Aí, a princípio, eu estava só psicografando. E aí, o que que aconteceu? No trabalho mediúnico lá, os espíritos me colocaram dentro de uma cabine, assim, no astral, né? Eu ficava dentro de uma cabine como se fosse um confessionário. E aí os espíritos vinham, sentava do lado, um véu assim me cobrindo, eles não me viam, mas eu os via. E aí eles falavam e eu ia escrevendo o que que eles estavam falando, né? Como se fosse mesmo uma cabine de um confessionário. E aí eu ia escrevendo, e aí numa dessas manifestações deles, né? Digo assim, manifestações porque não foram mensagens específicas, foram mais, por exemplo, uns que foram rezar, foram lá para rezar e fizeram oração muito bonita. Aí teve um que me impressionou bastante. Era um trabalhador das trevas que chegou, sentou e começou a agradecer a oportunidade de ter sido resgatado, que estava muito aliviado de não estar mais naquela condição. E teve uma outra também, que foi uma mulher que escreveu que ela era evangélica e que ela sofreu muito quando ela desencarnou, que ela se arrepende de não ter aceitado o conhecimento espírita, porque hoje ela entende que o conhecimento da doutrina espírita é muito mais. Como foi a palavra que ela falou? É muito mais. Assim, deixa a gente mais preparado para o pós-morte. E assim, manifestações que Esclarecedora deve ser. esclarecedoras e que eles sentiram a necessidade de falar, né? Então, eu tenho muito isso. A gente pensa muito aqui na gente, né? Ai, eu tô precisando disso, eu tô precisando daquilo, e os espíritos também precisam, né? A gente chegou nesse tempo. só para a gente fechar que o nosso tempo já foi, o que a gente tem que saber é o seguinte: quem perde de não nos aproximar da espiritualidade, não é eles que perdem, somos nós que perdemos. Porque nós estamos num fosso profundo e quando a gente distancia da espiritualidade, permanecemos nos nossos momentos mais rústicos da vida. Então, quando nós nos espiritualizamos mais, nos aproximamos da espiritualidade, nós crescemos mais porque é de nós que precisamos mais deles do que eles de nós, né? Então, por isso que eu acho importante essas questões da mediunidade, eu fiz questão de colocar, justamente pela importância que eu acho que é do momento para alavancar mais a doutrina espírita, que falta
como meta maior, né? E vamos nos pastéis, né? O Amar vai pagar o pastel hoje. Já está esfriando. Já está frio. Então, gente, boa semana. Aqui Mar, tá muito frio. obrigado a Semana, vocês. fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Bom Obrigado, domingo gente. e Gente, bom semana. domingo para todo mundo. Fica com Deus, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.